se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Palavra muito interessante que nós encontramos aqui na palavra do Senhor, que Davi, ele era um simples menino nessa época que foi ungido por Samuel. Ele era um menino esquecido pela família, esquecido pelos irmãos, desprezado até pelo próprio pai, porque ele vivia no campo pastoreando as ovelhinhas, as poucas ovelhas de Jessé. A Bíblia diz que eram poucas ovelhas, porque Jessé não era um homem rico, ele era um homem de pequenos posses, ele não tinha condições financeiras de ter bastante gados, bastante ovelhas. Os filhos estavam na guerra. Jessé provavelmente já era um homem avançado em idade. Então o que ele fez? Colocou Davi para pastorear suas ovelhas, por Davi ser um menino de estatura menor que os irmãos. Os irmãos eram fortes, eram robustos, mas Davi não era. Ele era um menino ainda adolescente, não servia para a guerra, não servia para liderar. Então ele foi jogado a escanteio e ele foi para o campo pastorear as ovelhas. Estudando a passagem sobre Davi, nós vemos as dificuldades que ele enfrentava no campo, sozinho. Não tinha o pai, não tinha irmãos nenhum ali para defendê-lo. Provavelmente, muitas vezes, passou as noites dormindo no meio das ovelhas para se proteger, enfrentando feras que vinham devorar o seu pequeno rebanho, mas ele estava ali firme no propósito de cuidar daquilo que o pai colocou na mão dele. Ele foi fiel naquele pequeno rebanho, ele foi fiel. E Deus, vendo a integridade, a fidelidade daquele menino, o chamou para pastorear o seu povo, o grande e numeroso povo, que as outras nações tinham medo de Israel, por ser uma grande nação, poderosa como era Israel. Mas Deus, ele não olha para a aparência, ele não olha para as dificuldades, ele levanta os humildes, ele não levanta as pessoas exaltadas, o Senhor abate, ele não levanta os orgulhosos, ele só levanta os humildes. Deus não tem prazer com o homem que tem um coração arrogante. Deus não tem prazer com o homem que não zela na sua obra. Ele não tem prazer no pastor que não visita o seu rebanho. Sabe aquele pastor que dentro da igreja é um sorriso largo, um sorriso bonito, um sorriso colgate, como as pessoas dizem, aqueles dentes branquinhos, bonitos, que brilham. Só que saiu da porta para fora da igreja, você não vê mais o pastor, ele não vai na tua casa tomar um café, ele não vai na tua casa levar a Santa Ceia se você não for ao culto, ele não te faz uma ligação por que você não foi no culto, ele não quer saber se você está doente ou não está, ele não visita a tua casa, ele não faz uma visita na tua casa. Poxa, se você quer ter membros na tua igreja, vai atrás do membro, não espere o membro se decidir. Ele que decida se ele quer congregar comigo ou se ele não quer. Não é assim, irmãos. Se eu quero um membro conjuntamente comigo, eu vou atrás dele. A Bíblia não diz que o pastor tinha as ovelhas, tinha 100 ovelhas. Ele largou as 99 e foi atrás de uma que se perdeu. Uma só que se perdeu no caminho por estar fraca. Provavelmente ela estava fraca, ela deve ter caído, escorregado, porque as ovelhas caminham uma atrás da outra. A Bíblia não menciona se foi a primeira que caiu, se foi a do meio, se foi a última do caminho, porque elas andam em trilhos. Simplesmente uma desapareceu. E o que o pastor fez? Ele guardou as 99 no aprisco e foi atrás daquela que tinha sumido. Amado, se você é pastor, zele. Não importa se a ovelha não esteja no teu rebanho ali, não está dentro do teu convívio, dentro da tua igreja. A partir do momento que a pessoa entra na tua igreja, ela já está buscando um aprisco. Vai atrás, visite. A pessoa está doente, está enferma, está sem Santa Ceia. Eu já vi muitos pastores mudarem a data da ceia para não dar Santa Ceia para aquela pessoa que não faz parte do ministério. Onde está isso a palavra de Deus, irmãos? A Santa Ceia é do Senhor, não é nossa. A casa não é nossa. A casa é do Senhor. Nós estamos sendo egoístas, usando,
de egoísmo, estamos sendo pessoas que não estamos condizendo com a palavra do Senhor. Na Bíblia encontramos vários tipos de unção na vida de Davi. Observe bem, vários tipos de unção na vida de Davi. O menino pequeno que não tinha condições de pastorear um grande povo, para ele não tinha capacidade, nem para ele, nem para a família, nem para o pai dele. A pessoa que ele mais confiava, ele não era capaz de pastorear o rebanho. Jessé jogou Davi lá porque se o leão atacar, pode comer ele. Se o urso atacar, pode comer. Para mim não serve esse menino. Por isso ele estava sozinho no campo. Por isso ele estava desprezado pela família. Mas na Bíblia encontramos 4 tipos de unção na vida de Davi. Primeiro, ele foi ungido por Deus ainda no ventre de sua mãe. Está lá em Salmos 89, 20. Leiam. Segundo, ele foi ungido por Samuel, o profeta. 1 Samuel 16 e 13. Terceiro, foi ungido pelos homens de Judá. 2 Samuel 2 e 4. E o quarto ponto, foi ungido pelos homens de Israel. 2 Samuel 5 e 3. Agora veja, além de ser ungido por Deus e pelos homens, Davi obtinha fatores importantes que o capacitavam para liderar o povo de Israel. Ele era o quê? Ele era músico. Isso a família não olhava para esse lado. Ele era músico, habilidoso, homem valente, vigoroso, homem de guerra. Ele era prudente em palavras de negócio, pessoa gentil, apacentador de ovelha, formoso de semblante, de boa presença. E o Senhor, o melhor ainda, que além de tudo isso, o Senhor era com ele. Não há dúvida de que Davi não seria um líder capacitado para liderar Israel. O seu único defeito foi ter várias esposas, é um ponto mais à frente que nós vamos mencionar. Mas Deus sabia o que Davi tinha, qual era a sua capacidade. Portanto, liderar não é de qualquer maneira. Levar a casa de Deus, liderar o povo de Deus não é de qualquer maneira. Se você não tem amor, não faça isso. Deus vai cobrar mais caro de você. Pastor, existem vários pastores fracassados, igrejas arruinadas, devido à falta de amor. Não tem amor, a igreja não cresce. Não adianta a pessoa ficar clamando, venha no culto hoje, venha no culto amanhã, se eu não vou atrás. Hoje em dia está tão fácil fazer a obra de Deus, todo mundo tem seu carro. Todo mundo tem um carrinho velho, mas tem. Pega o carrinho, corre na casa de fulano, vai na casa de ciclano. Eu vim ver por que você não foi no culto, meu amado. O que aconteceu? Senti tua falta na igreja. Aquela pessoa está fraca, está desanimada, ela vai sentir ânimo novamente e ela vai conseguir ir até a igreja no próximo culto. Agora, se você não passa o telefone ela para saber como está a pessoa, ela não vai. Irmão, nós estamos vivendo momentos difíceis. Se a gente não for atrás, não correr atrás, principalmente, veja no tipo do trabalho. Se você não levantar cedo e não for à luta, você não tem o que comer à noite. A igreja está sendo difícil, irmãos. Se a gente não correr atrás das pessoas, as pessoas não vão. Está difícil hoje em dia para pastorear. É muita rivalidade, a inveja, o egoísmo, tomaram conta do amor na vida dos membros em geral, criando barreiras, dificultando o crescimento da obra. O pastor deve ser um exemplo de amor na vida da igreja. Pastor que não ama, não verá a obra se desenvolver. Ela não vai crescer. Você vai bater naquele ponto ali, 5, 6 anos, 10 anos, e a obra de Deus não vai crescer, porque você não tem amor. Se não amar a sua vocação, logo sucumbirá e fracassará, ou prosseguirá sob o peso de uma monotonia tão fastidiosa como se fosse uma borboleta tentando dar o seu voo e não sai do chão. Por quê? Porque obtém as asas quebradas. Tem certos pastores que só visitam os membros no dia que recolhem seus dízimos. Egoístas. Só leva a Santa Ceia a viúvas ou pessoas necessitadas se elas derem os dízimos, se entregarem o dízimo. Amados, muitos ainda dizem assim, sem dízimo não tem Santa Ceia.
Por quê? Porque são obcecados por dinheiro, são gananciosos, não servem ao Deus verdadeiro. Outros não visitam, e quando vão, é para falar mal de outro cristão. Fulano tem pernas e não vai na igreja porque não quer. Onde já se viu, amados? Você quer ver eu ficar triste? É eu saber que tem um pastor que está falando mal de outra pessoa, sem aquela pessoa estar sabendo. Meu Deus, onde nós estamos vivendo? Que mundo estamos vivendo? Outros ainda têm a audácia de dizer palavras estúpidas na casa de Deus, dizer até mesmo na casa dos membros. Se vocês quiserem participar da ceia, vão ter que ir ao culto. Eu não sou obrigada a trazer ceia a pessoas preguiçosas. Eu já ouvi, irmão, isso é absurdo. O dever do pastor é estar ciente de tudo que acontece na vida de seus membros, não para ter motivos para fazer fofocas. Entendeu? Não fazendo fofocas. Não, nós estamos vivendo momentos difíceis. Ou para falar mal de sua pessoa, mas para orar por aquela pessoa. Buscar a pessoa em casa se for preciso. Pastor, eu sempre falo aqui, ó, pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. Se ele não tiver carrapicho, se ele não tiver cheiro de ovelha, ele não serve para pastorear. Como assim, irmão? Hoje em dia, ter cheiro de ovelhas. Pastor tem que conviver com seus membros. A partir do momento que a pessoa entrou na tua igreja, que ela faz parte do teu rebanho, você tem que conviver com aquela pessoa. Claro que você também tem seu dever, você não tem que estar todo dia incomodando o membro, na casa do membro. Irmãos, não é isso que eu estou dizendo que você tem que ter amor. Não apareceu ao culto, vou passar a saber o que está acontecendo. A pessoa caiu doente, não precisa falar 2, 3 vezes. Fulano está enfermo, eu vou levar a Santa Ceia lá, entendeu? Vou levar uma cesta básica. Hoje em dia, eles levam cesta básica, mas quando chega na casa do membro, ela não consegue comer. Por quê? Porque o feijão é cheio de carunfo, o arroz já tem 10 anos que venceu, fubá, coisas que o membro às vezes não come, às vezes está estragado, está vencido. Nós vamos ter consciência do amor. O que é o amor? O que é o amor na vida da pessoa? Será que não sabem pastorear? Ou não foram preparados? Pastor tem que estar preparado para carregar a ovelha no colo, se for preciso. Pastor que não ama e que não tem cheiro de ovelha, não serve para pastorear, irmãos. Quando algum membro cai em pecado, ou simplesmente enfraquece na fé, o pastor precisa saber respeitar este membro, tratar o caso com prudência para não matar na fé essa pessoa, ou envergonhá-lo perante a igreja. Tem pastores sem visão de Deus na obra, que deparando com um dos membros enfraquecidos, acabam destruindo ainda mais essa pessoa. Fulano diz isso de você, fulano diz isso, e não existe isso na nossa vida como cristão. Repreenda no nome de Jesus Cristo. Foi o que certo pastor fez lá anos atrás comigo mesmo. Entendeu? Então, eu estou de pé porque eu fui construída em Deus. Eu nasci na presença do Senhor e eu estou até hoje na presença do Senhor porque eu tenho raiz no ministério, raiz na casa do Senhor. Senão eu estaria mais de tanta arrogância de pastores que eu já enfrentei. Então, fechando aqui o ponto, vamos usar de sabedoria. Vamos usar a sabedoria para não matar as pessoas. Que o dever do pastor é manter-se uma vida em oração constante, ser vigilante, consagrado, pois ele é responsável diante de Deus pelo seu rebanho. Porque a vida espiritual do pastor, ela nutre a vida espiritual da igreja. Você não sabia disso? O pastor que ama a sua igreja agrega para si membros que são amigos, que estão sempre prontos para ajudá-lo no que for preciso. Pastor sem amor à obra e ao seu rebanho é aquele que não coopera para a obra crescer. Ele enche a igreja de famílias e acha que está tudo bem, enquanto o vizinho nunca recebe uma visita em casa. Ele não dá oportunidade para os seus obreiros ajudarem na obra. Tem obreiro e fala que não tem.
Por quê? Porque não dá oportunidade para a pessoa estar sempre trabalhando na obra com ele. Vamos ser vigilantes a partir de hoje. Você quer que a sua obra cresça? Corre atrás. Vai visitar. Ah, não é do meu ministério. Por que eu vou visitar aquela pessoa? Não interessa. É uma alma, é uma ovelha. Vou visitar aquela pessoa. Vou orar na casa de fulano hoje. Vou orar na casa de ciclano amanhã. Vou levar uma cesta básica para o irmão que está desempregado. Eu vou levar a Santa Ceia para aquela família lá que está enfermo. Eles não são meus membros, mas eles são cristãos. Eu conheço a vida deles. Irmão, nós não devemos ficar presos numa placa. Quando Jesus voltar, essa terra vai ser consumida. E o que vai acontecer com essas placas serão destruídas. Nós somos a igreja de Cristo. Se nós não tivermos união, nós não estamos aptos para sermos salvos. Entenda isso. Jesus não vai vir buscar teu ministério, não. Jesus vai vir buscar o povo escolhido dele. O povo que você granjeou, que você batalhou, as almas que você ganhou, não a placa do teu ministério. Entendeu? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Ame as almas, não ame o ministério, ame as almas. A partir do momento que você amar as almas, ter amor por almas e não pelo teu ministério, o Senhor vai prosperar o teu ministério, o Senhor vai prosperar a tua vida espiritual, Ele vai prosperar a tua igreja, porque você vai estar amando aquilo que Ele quer que você ame, que é as almas. Amém? Um abraço, fique com essa palavra para o teu elevador espiritual, que Deus venha abençoar a tua vida grandemente neste dia.